Atos capítulo 6, mantê-la aberta, porque esse vai ser o texto base para a nossa reflexão. Atos capítulo 6, vou fazer a leitura e a exposição apenas do versículo 1 ao versículo 7, ok? Atos 6, do 1 ao 7, todos encontraram? Não vai ser projetado, tá? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu celular. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Curva a tua cabeça, por gentileza, fecha os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa noite. Muito obrigado pela tua igreja reunida, muito obrigado pelo teu povo. Clamamos que o Senhor nos direcione na tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, continuar vivendo segundo a tua vontade, direcionados por ti. No nome santo de Jesus, nós oramos, nós clamamos a ti, nos colocamos diante do Senhor. Amém. Amados, há uma frase que diz que com o crescimento surgem as grandes responsabilidades. Assim é com todos nós. Na verdade, você pode olhar a criança, qual é a responsabilidade dela? É brincar, escovar os dentes. Começa a crescer um pouquinho, tem que arrumar a cama, dar uma ajuda na casa. Mas quando a gente se torna adulto, as responsabilidades já são maiores. Quando nos tornamos pais, maiores ainda as nossas responsabilidades. A verdade é que qualquer empreendimento, seja ele familiar, seja ele comercial, industrial, até mesmo eclesiástico, com um grande crescimento surgem as grandes responsabilidades, porque necessidades vão surgindo. A necessidade de ter alguém que faça algo, que auxilie o ministério, é real. E isso é perceptível na igreja primitiva no primeiro século. Como já observamos alguns domingos atrás, a igreja ela provava de grande crescimento. Os discípulos, se você observar, no versículo 42 do capítulo 5, diz assim, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. O que havia acontecido? Por conta da proclamação do Evangelho, a igreja cresceu, os apóstolos foram presos, Deus miraculosamente os libertou, os encorajou a proclamar o Evangelho, eles continuaram proclamando o Evangelho com muito vigor, e a igreja foi crescendo, e nesse crescimento da igreja surgiu algumas necessidades, surgiu alguns problemas. E o texto começa dizendo isso. Ora, naqueles dias, que dias? Os dias que os apóstolos haviam saído da prisão, estavam proclamando o evangelho. Naqueles dias o que aconteceu? Multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, o número dos discípulos multiplicou-se. Se você olhar para o contexto de Atos, você vai ver que no capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo, a igreja ela dá um salto de 120 discípulos para 3.000. Depois que o apóstolo Pedro e João são presos e soltos da prisão por conta de terem curado um paralítico, a igreja vai de 3.000 para 5. Após isso, no capítulo 4, você vê que agora Lucas ele não conta mais o número de discípulos, porque ele já perdeu a conta. Ele já olha para a igreja como uma grande multidão, e essa multidão só aumenta, e aumenta, e aumenta. Então, naqueles dias,
O povo de Deus não era mais 5.000. Alguns vão dizer que já tinha dobrado o número, seria 10.000 homens. Se somar isso com mulheres e crianças, né, triplicar, por exemplo, seria já 30.000 pessoas. Como pastorear uma igreja com 30.000 pessoas? Então, problemas foram surgindo na administração eclesiástica. E o problema partiu da onde? Segundo o texto, diz o quê? Que houve murmuração dos helenistas. O que é murmuração? Quando o povo fica reclamando. Ninguém faz nada. Coitado de mim. Ninguém vai na minha casa. Ninguém me visita. Pastor não veio aqui. A igreja cresceu, né? Agora não dá mais atenção para a gente. Começou a haver essa reclamação. Mas a reclamação ela era num sentido. Qual que era o sentido? As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Não é isso que diz o texto? Olha lá. Contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os helenistas aqui são judeus de fala grega. Logo no início de Atos, no capítulo 2, diz que no dia de Pentecostes, muitos foram até Jerusalém, se mudaram para Jerusalém. Quem que são esses helenistas? São judeus que estavam na dispersão por conta da perseguição do evangelho. Eles retornam para Jerusalém e eles começam a residir. Esses helenistas, na verdade, são judeus de fala grega. Haviam dois grupos, então, de judeus em Jerusalém. Havia o grupo dos hebreus, de fala hebraica, e havia o grupo dos helenistas, de fala grega, que são judeus de fala grega. Esses dois grupos, eles provaram de transformação. Só que esses dois grupos, mesmo antes da conversão, já congregavam em sinagogas diferentes, e até mesmo depois da conversão no cristianismo, eles continuaram congregando em sinagogas diferentes. Por quê? Porque os helenistas, eles utilizavam a Bíblia, a versão da Septuaginta, que é a versão grega traduzida do hebraico. Já os hebreus utilizavam a versão hebraica. Daí que muitos vão dizer que as divergências linguísticas e culturais surgem dessas diferenças. Mas a questão é que esses grupos, por mais que eles viviam divididos, eles congregavam em sinagogas diferentes, não havia divisão entre eles, porque a palavra de Deus também é clara dizendo que todos eles tinham tudo em comum. A comunhão entre o povo de Deus era bela, era maravilhosa. Então, por que os helenistas, a viúva dos helenistas, estavam sendo omitida da distribuição dos elementos? Será que é porque, primeiro, os apóstolos priorizavam as viúvas hebreias? Será que é porque os próprios hebreus desprezavam os helenistas? Lógico que não. Atos não dá margem para isso. A verdade é uma só. A distribuição, as viúvas estavam sendo omitidas por dois motivos. Primeiro, a igreja cresceu. Os apóstolos não davam mais conta. Se você observar no capítulo 5, que na morte de Ananias e Safira, diz o quê? Que alguns vendiam as propriedades, levavam a verba e depositavam no pé de quem? Dos apóstolos. Então, quem que fazia a distribuição dos recursos? Os apóstolos. Quem que fazia a distribuição dos alimentos nas casas? Os apóstolos. Mas com a igreja crescendo, isso começou a ficar deficiente. Os apóstolos não estavam mais dando conta. Então não é porque os apóstolos não gostavam dos helenistas, não é porque os hebreus tinham algum problema com eles. A primeira questão é porque a igreja cresceu. E com o crescimento surgem problemas, surgem necessidades que precisam ser administradas com sabedoria. A segunda ocasião é por o seguinte: essas mulheres são viúvas, provavelmente são idosas, não têm um marido para poder ir até a sinagoga e buscar a cesta básica. Então elas precisam que alguém vá até a sinagoga, a igreja, chegue até lá os apóstolos, pegue a cesta básica ou pegue o recurso financeiro e leve até a casa delas para poder auxiliar elas. E os apóstolos não estavam tendo tempo para fazer isso. Então esse é o problema que surgiu dentro da igreja. A igreja ela já vinha passando por diversos problemas, por perseguições externas. Perseguição por conta dos saduceus, dos fariseus, do sumo sacerdote. Os apóstolos já haviam sido presos, mas agora surgiu um problema dentro da igreja. E um problema que, se não for administrado com sabedoria, vai causar um racha na igreja. As pessoas vão começar a se brigar.
E ali vai a igreja se dividir. Então precisa de muita sabedoria para lidar com isso. E o Senhor Jesus, que já havia agido miraculosamente na libertação dos apóstolos, que já havia deixado claro que ninguém impediria o avanço da igreja, nenhum inimigo, ele vai guiar os apóstolos com sabedoria, e ele vai levantar homens, servos de Deus, para que a igreja continue sendo edificada e continue avançando. E essa é a grande verdade que eu quero refletir. Precisa apertar o botão aí, senão eu não consigo mudar aqui. Isso. Jesus guia e levanta seus servos para o quê? Para a edificação e avanço da igreja. Ele vai ao mesmo tempo guiar os apóstolos e ao mesmo tempo ele vai levantar homens que serão guiados para continuar cuidando da igreja. A igreja vai continuar sendo edificada e vai continuar florescendo. Observe que o texto diz que, diante desse problema, qual que é a atitude dos apóstolos? Então, os 12, aqui é uma referência aos 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos. Observe que a decisão aqui, ela não será uma decisão arbitrária. Ela não será uma imposição. Foi convocado o quê? Uma assembleia. Foi convocado o povo para que as necessidades da igreja, as necessidades da comunidade, os problemas fossem colocados diante de todos. Então, quando todos chegam lá, o que os apóstolos dizem? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que eles estão dizendo? Irmãos, surgiu uma necessidade. Nós não estamos dando conta de servir as mesas. O que é servir a mesa? De distribuir as ofertas, de cuidar das viúvas, de visitar aqueles que necessitam de visita, de visitar os acamados. Eles estão dizendo, nós não estamos dando conta de fazer isso. Nós estamos com uma necessidade, nós estamos com um problema. Agora, não é razoável, e aqui razoável, literalmente, vem num termo que significa desejável, correto. O que eles estão dizendo é o seguinte, não é desejo daquele que nos chamou que a gente abandone a proclamação do Evangelho para ficar servindo a mesa. Para ficar indo de casa em casa, levar a cesta básica, ir lá fazer isso, ir lá fazer aquilo. Há uma necessidade prioritária no nosso ministério, que é proclamar o Evangelho. Que é proclamar a palavra de Deus, que é ensinar a palavra de Deus. E não ficar indo de casa em casa levar a cesta básica. Resumidamente, o que os apóstolos estão dizendo é isso. Agora, observe. Eles não estão dizendo que a ação social é errado. O que eles estão dizendo é que a ação social não transforma a vida. Que a ação social não é prioridade do ministério apostolado. A prioridade do apostolado é o ensino, a proclamação, e nós vamos ver no final a oração. Então, estou falando, não é desejável, não é correto, não é uma atitude boa a gente abandonar aquilo que de fato é a primazia, que é a proclamação do Evangelho. Por que a igreja cresceu? Por que a igreja estava extremamente numérica? Porque eles iam de casa em casa, proclamando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, eles iam fazendo isso. Agora, se eles abrem mão disso, o que vai acontecer? A igreja pode crescer, porque a ação social não provê crescimento para a igreja, irmãos. Nós temos que vencer isso aí. Quantos irmãos tentam passar uma responsabilidade, muitas vezes, para a liderança da igreja, que não é responsabilidade nossa? A igreja ela não é uma instituição, primeiramente falando, de ação social. A ação social faz parte do ministério. E eles estão preocupados com isso, os apóstolos estão preocupados. Eles vão mostrar preocupação. Eles reúnem a assembleia porque precisa tomar uma decisão séria. Mas a decisão, primeiro, precisa ser o quê? Olha, nós precisamos decidir porque nós temos uma primazia, nós temos uma prioridade. Proclamar o Evangelho. Mas há uma necessidade no meio do povo de Deus que precisa ser suprida. E quem vai suprir essa necessidade? Nós. Não é razoável fazer isso. Não é razoável a gente abrir mão da proclamação do Evangelho para sair servindo as mesas. Então, eles dizem o que ao povo? Eles fazem uma proposta. Qual que é a proposta? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos a este serviço. Que serviço?
A distribuição dos alimentos, o repasse das ofertas. Estou falando assim, não é que não é lícito fazer isso. Não é que não é bom para o crescimento da igreja fazer isso. É que nós não temos condição de fazer isso. Mas é importante. Não é importante cuidar uns dos outros? A igreja não vivia assim. A palavra de Deus em Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, quando fala como viviam os convertidos, não fala que não havia necessidade em nenhum, só que agora surgiu necessidade. E eles entendem que essa necessidade tem que ser suprida. Mas estão dizendo, nós não damos conta para suprir. Então a gente precisa do quê? Que vocês elejam entre vocês 7 homens. Por que 7, né? Não 8, não 10. Será que é porque o número 7 é o número da perfeição nas Escrituras? Então o número 7 é o número adequado? Eu acredito que não. Eu acredito que 7 porque eles olharam e entenderam que 7 era suficiente para atender a necessidade do momento. Isso não significa que uma igreja bíblica é uma igreja que tem só 7 diáconos. Né? A igreja ela pode ter a quantidade de diácono que for necessário para poder auxiliar a necessidade do povo. A quantidade de líder que for necessário para poder cuidar daqueles que necessitam de cuidados. Então, por isso que aqui aparece 7. Porque, é o número da perfeição? É. Maravilha. Mas é um número que daria para atender a necessidade de todos os irmãos. Mas o mais importante aqui é que eles apresentam 2 qualificações desses homens que deveriam ser eleitos. Eles deveriam ter o quê? Boa reputação. Por que esses homens tinham que ter boa reputação? Porque esses homens iam mexer com o quê? Com o dinheiro do povo. Esses homens iriam entregar alimentos para o povo. E a gente viu desde a história da igreja, lá no passado, por exemplo, os filhos de Eli, o que eles faziam com as ofertas do povo? Pegavam as carnes melhores, separavam para eles fazer churrasco e queimava só o que não prestava. Né? Separava costela, picanha, depois nós fazemos um churrasquinho com isso aqui, vamos queimar um acém, patinho, vamos queimar músculo, vamos queimar isso aqui deixa para nós. Então, por que tinha que ser um homem de boa reputação? Porque a reputação dele, fora da comunidade dos crentes e dentro da comunidade do crente, era essencial para o cuidado do povo. Mas também tinha um outro requisito: tementes a Deus. Olha só, o que o texto diz? Homens os quais, reputação, cheios de espírito e de sabedoria. Não basta ter boa reputação, tem que ser crente. Não basta ser uma pessoa que você olha e fala assim, nossa, é bonzinho, nossa, é bacana, nossa, é educado, nossa, mas não é crente. Mas não adianta. As 2 coisas têm que conciliar. Agora, o que seria ser um homem de boa reputação? O que seria ser um homem cheio do Espírito? Aqui, na verdade, os apóstolos eles não vão listar essas qualificações. Mas Paulo, um pouco mais à frente, ele vai listar. O que Paulo vai dizer? Vamos ler junto? Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. Veja, Paulo vai dar essas qualificações para Timóteo, quando Timóteo é deixado lá em Éfeso, para poder levantar líderes para a igreja de Éfeso. Ele vai, quando lá em Atos eles falaram homem de boa reputação e temente a Deus, são essas qualificações que eles buscam. São homens de fato que no meio da sociedade, eles são reconhecidos como bons homens. São homens que em meio aos cristãos são reconhecidos como bons homens. São homens que diante de Deus são homens temerosos. São homens que buscam a presença do Senhor. São homens piedosos. Segundo o texto, diz que após isso, os apóstolos falam, olha, vocês escolham, elegem esses homens e nós iremos ordená-los. Nós iremos fazer a investidura sobre esses homens. Mas quanto a nós, o que eles falam que eles vão fazer? Observe aí, versículo 4. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja, os apóstolos dizendo, gente, escolha entre vocês
Homens que vão dar conta desse ministério, para que não haja necessidade. E quanto a nós, como nós já falamos que não é desejável abandonar, nós continuaremos fazendo o quê? Orando, ensinando e proclamando a palavra de Deus. E observe que a ordem das coisas são extremamente importantes para a interpretação bíblica. Orar é primazia de pregar. Pastor que prega sem orar, prega sem poder. Não tem unção. Sermão sem oração não gera vida. Então, primeiro, o pastor precisa ter uma vida de oração. Mas como vai orar se ele está enfiado com tanta tarefa administrativa da igreja? Que tempo que ele tem para fazer isso aí? E parece que quando diz assim, olha, eu não vou fazer nada hoje, que eu vou passar o dia em oração, fala, mas está de brincadeira, gente. Vai ficar orando? Lutero, ele dizia o seguinte, quando você tem pouca coisa para fazer no seu dia, ore só 2 horas. Porque você precisa de pouco poder de Deus. Você precisa de pouca direção. Você precisa de pouca sabedoria. Porque você não tem quase nada a fazer. Tipo assim, no seu dia de folga. Ore só 2 horas. No dia que você tiver muita coisa a fazer, ore 4. Porque aí você precisa de muita sabedoria. Você precisa de muito poder. Você precisa de muita direção. Nós entendemos isso aí por minuto. O dia que você tem pouca coisa a fazer, ora 2 minutos. O dia que você tem muito, ora 4. A gente precisa multiplicar isso aí. E muitos pastores também têm entendido isso. Oração no ministério pastoral é primazia. Pregação é primazia entre a administração. Isso não significa que pastor não tem que estar envolvido com a administração. Ele tem que estar envolvido também com a administração. Mas isso não é primazia no ministério pastoral. Primazia no ministério pastoral é oração, é ensino e a proclamação do evangelho. Essa é a primazia. E eles deixam isso de maneira clara para o povo. E quando eles falam isso, o povo olha para tudo, o que eles estão dizendo, para a proposta, e o que é dito? O parecer agradou a toda a comunidade. Ou seja, todos que estão ali, tanto helenistas quanto hebreus, eles falam, puxa vida, uma boa sugestão por parte dos apóstolos. A assembleia acata a sugestão porque entendem que aqueles homens são guiados pelo Espírito de Deus. Então eles vão fazer o quê? Eles vão eleger. E quem que eles vão eleger? Aí aparece aí 7 homens. Primeiro, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas. Timão aqui não é Corinthians não, viu? Senão, questão de pureza já tinha perdido já, né? Pármenas também não tem nada a ver com Palmeiras. E Nicolau, prosélito de Antioquia. É interessante porque, se você observar, 4 desses 7 nomes aqui nunca mais aparecem nas Escrituras. A gente não tem mais nenhuma referência a respeito deles. Esses nomes são quem? Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas. Estevão era um homem cheio de fé. Um homem cheio do poder de Deus, que vai ser assassinado e apedrejado por proclamar o evangelho. Felipe, lá na frente, vai ser um evangelista, que vai proclamar também o evangelho. Agora, Nicolau, ele é um gentil, que foi convertido ao cristianismo, e agora está ali, no meio do povo de Deus em Jerusalém, servindo ao Senhor. Alguns dizem que esse Nicolau, lá à frente, os discípulos dele, vão levantar uma linha teológica herética, da qual o Senhor vai citar lá em Apocalipse, que ele odeia as obras dos nicolaítas. São seguidores de Nicolau, lá na frente. Não Nicolau, tá? Nicolau, até aqui ele era um homem de Deus, tá bom? De boa reputação, o homem temente ao Senhor. Mas os discípulos dele acabaram que levantando algumas heresias. O mais importante aqui é você observar que todos os nomes que aparecem aqui são nomes de origem grega. Não são nomes de origem judaica. E isso nos leva a compreender que os 7 que foram eleitos eram de qual grupo? Dos helenistas. Os 7, 6 deles eram de origem judaica. Um gentia, Nicolau. Mas os 7 são nomes gregos. Provavelmente pessoas que nasceram na dispersão,
nasceram em outros lugares e foram para Jerusalém. E isso mostra algo muito profundo aqui, que muitas vezes nós somos a solução da nossa reclamação. Quem que estava reclamando? Os helenistas. Quem estava sendo esquecido? As viúvas dos helenistas. O parecer agradou todo mundo. Vamos eleger o homem cheio de espírito? Vamos, elegeram 7 helenistas. Vocês vão servir a mesa das viúvas, então. Entenda, só um parênteses aqui. Muitas vezes aquilo que você reclama é a visão de Deus que está dando para você fazer. Antes de reclamar, pense se isso não é chamar Deus para sua vida. Antes de levantar defeitos, apontar algumas questões dentro da igreja, pergunte se não é Deus te orientando porque Ele quer usar você em tal ministério ou quer usar você para fazer algo. Fecha parênteses. A questão é que depois que eles fizeram isso, o texto diz que, apresentando-nos perante os apóstolos, e esses orando, lhe impuseram as mãos. O ato de impor as mãos é o ato de ordenação. Esse ato, ele não é um ato que foi inventado pelos apóstolos. É um ato bíblico que sempre ocorreu na instituição sacerdotal, na unção de reis. Por exemplo, quando Deus manda Moisés ungir Josué, o que ele vai dizer? Vamos lá, eu não enxergo daqui. Se vocês enxergar, leia aqui para mim. Veja, o ato de impor as mãos na ordenação é um ato bíblico, é um ato ordenado por Deus. Por isso que quando um diácono, um presbítero, um pastor, ele é ordenado, os líderes da igreja que foram ordenados, eles são chamados para impor as mãos sobre aqueles que vão ser ordenados. Ou seja, é uma investidura do poder de Deus que está sobre esses homens, sobre aquele que agora vai servir tal ministério. E é exatamente isso que eles fazem. E é interessante que o texto termina dizendo o seguinte: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que o texto está dizendo é o seguinte, que essa sugestão dos apóstolos foi compreendida pelo povo, os apóstolos ficaram desimpedidos de ficar servindo todas as mesas, continuaram orando, proclamando, ensinando a palavra de Deus. Os diáconos começaram a servir as mesas e a igreja continuou florescendo. E isso nos mostra o quê? Que Jesus foi quem guiou com sabedoria os apóstolos e levantou homens cheios do poder dele para a edificação e avanço da igreja. A igreja continuou avançando. A igreja não parou. Por quê? Porque o problema foi solucionado. E quando nós olhamos para toda essa questão, algumas lições nós aprendemos aqui. Lições importantes para o nosso conceito como igreja e para que essa igreja também continue avançando. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é qual? Na medida que a igreja cresce, surgem problemas a serem solucionados com sabedoria. Meu irmão, toda igreja que cresce enfrenta problema. Toda igreja que cresce surge necessidades. É básico isso. É impossível uma igreja que cresce não sentir necessidade. Vai sentir. São a necessidade de aumentar templo, a necessidade de administração de recursos que cada vez aumenta, é plantação de novas igrejas, é a necessidade de criar classes, é a necessidade de ter um aparelho de som eletrônico, de mídia, que dá para poder atender às necessidades do povo, é trazer mais conforto. Tudo isso são necessidades que surgem de crescimento. É um estacionamento, que agora está estacionando o carro muito longe, e agora fica com medo de deixar o carro lá longe. Quem que vai ficar olhando esses carros na rua? Quem que vai fazer isso? Tudo isso é necessidade. Não é lícito o pastor pôr o microfone aqui e ir lá fora olhar carro.
Porque o papel do pastor é pregar o evangelho. Não tem como. Mas muitas vezes a gente não entende isso. E parece que as necessidades que surgem na igreja, os problemas que surgem na igreja, é culpa do pastor. Mas o pastor não está vendo isso? Lógico que não. É tanta gente para ver. Como que ele vai ver isso, gente? É impossível. Então, se você está vendo, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está te levantando para você atuar numa área que ninguém está conseguindo perceber. Mas a gente não percebe isso. A gente prefere criticar as deficiências do que buscar uma solução para ela. E muitas vezes, quando a assembleia é reunida e as necessidades são propostas, muitas pessoas contrariam, mas não quer fazer nada para ajudar. É o famoso do contra. Eu não concordo, tá, irmão? Qual que é a sua sugestão? Não tem nenhuma, eu só não concordo. Perdeu a oportunidade de não falar nada. Porque se não concorda, você precisa ter, então, pelo menos uma sugestão diferente. No mínimo, simplesmente dizer que não concorda é uma covardia. Há necessidades na igreja que precisam ser supridas. E como nós vamos suprir? Com sabedoria. É verdade, precisamos reunir. Precisamos olhar, gente, olha, todos aqui estão percebendo que há uma deficiência? Todos nós estamos percebendo. Vocês estão percebendo que não tem sala de aula? Vocês estão percebendo que o espaço está ficando escasso? Vocês estão percebendo as dificuldades nossas? Estamos percebendo. E aí, o que nós vamos fazer? A sugestão da liderança é essa. E aí, o que vocês acham? O parecer agrada a vocês? O parecer é sábio? Não, o parecer é sábio. Então, vamos embora. Mas a gente tem tanta dificuldade que quando reúne a igreja, muitos membros nem sequer participam da assembleia. E a maioria dos que não participam depois reclama da atitude que foi tomada. Isso é vergonhoso, amados. Aqui tem um povo que estavam lá, passaram por problemas, olharam para o problema e buscaram a solução do problema. E assim é uma igreja que cresce. Tire da sua cabeça que a igreja não enfrenta problema. Toda igreja enfrenta problemas. Toda igreja tem necessidades. Todos, porque nós temos necessidades. Todos vocês precisam de assistência. Eu preciso de assistência. E como nós vamos dar assistência? Um dando assistência para o outro. Levantando líderes, homens cheios do poder de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui. A prioridade no ministério pastoral é oração, ensino e proclamação. Meu irmão, Simon Kistemaker, ele comentando esse texto, ele diz que o ministério do pastor não é um ministério da igreja. Mesmo que o pastor, ele é ordenado na igreja, mesmo que o pastor recebe o salário da igreja, ele não é ministro da igreja. Ele é ministro do evangelho. Nós não fomos chamados por vocês. Nós não fomos chamados para servir você. Nós somos chamados para servir Deus. Nós somos chamados para proclamar o evangelho. Esse é o meu chamado como pastor. Esse é o chamado do pastor Felipe. Esse é o chamado de outros pastores. Orar, ensinar e pregar o evangelho. Mas, infelizmente, muitos irmãos não entendem isso. E aí, os irmãos eles ficam chateados porque o pastor há muito tempo não visita eles. O irmão com a irmã fica chateado porque o pastor há muito tempo não liga para ele. E são algumas chateações que é válida. Eu entendo. Não é uma crítica às chateações. Mas muitas vezes o irmão fica chateado até mesmo sem falar com o pastor. E o pastor tem que ter uma bola de cristal para adivinhar que tal irmão está chateado, que tal irmã está chateada. E isso é muito difícil e desgastante no ministério pastoral. Porque isso rouba o nosso tempo para orar. Então o pastor ele não tem obrigação, amados. Entenda isso que eu estou dizendo para você. Não é eu me isentando de responsabilidade, isentando outros pastores de responsabilidade. É a gente colocando as coisas no devido lugar. É colocando os pingos nos is. Se o pastor ficar atarefado com escala de ministério, com pagamento de conta da igreja, com decisão, o que vai agora construir, que material que vai comprar, que material que não vai colocar grama lá na frente, não vai, que livro da livraria vai ter que comprar, o cabo do som que quebrou, a pilha do microfone que acabou. Se o pastor ficar
voltado com isso, que tempo que tem? E aí, muitas vezes, alguns pastores pregam sermãos e as pessoas dizem assim, nossa, mas está difícil ouvir, hein? E aí você vai analisar a agenda do pastor, ele não tem tempo mesmo. O trabalho é desgastante, a esposa com os filhos não consegue mais nem ter contato com o pai. De tanto que ele está enfiado na casa dos outros. Por quê? Porque se ele não der conta de visitar todos os membros da igreja, os membros desviam. Porque os membros não entendem que quando um presbítero, quando um diácono visita lá na sua casa, a igreja inteira está te visitando. Porque não olha para os líderes da igreja como homens de boa reputação e homens cheios do poder de Deus. Parece que o pastor é aquela figura, aquele guru, que se ele não vier na minha casa, o poder de Deus não me visitou. Se o pastor não orou por mim, a oração não funciona. Né? Eu vejo isso. Isso é nítido. Então nós vamos compreender isso. Pastor é ministro do evangelho, não é ministro da igreja. Eu nem sou membro dessa igreja, para falar a verdade. Eu sou membro do presbitério de Pinheiros. Eleito para pastorear vocês até o final do ano de 2022. O que vai acontecer em 2023, 2024 está nas mãos do Senhor. Mas até o final de 2022 eu tenho esse compromisso de pastorear vocês. Mas eu sou ministro do evangelho, então o meu compromisso é pregar o evangelho para vocês, é ensinar o evangelho para vocês, é puxar a orelha de vocês e às vezes até arrancar algumas. Porque esse é o meu dever. E sobre mim pesa essa responsabilidade, como Paulo diz. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Então entenda, como pastor eu não vou abrir mão da minha vida de oração, do meu ensino da palavra de Deus e da proclamação para ficar em levar a cesta básica para você. Pode esquecer. Se essa é a necessidade da igreja, procura outro pastor. Porque eu não vou fazer isso. Porque eu entendo que o ministério pastoral não é esse. O ministério pastoral é treinar, é ensinar, capacitar, para que as pessoas, os irmãos, dentro do povo de Deus se levantem para poder fazer isso, para poder servir à mesa. Não estou dizendo que eu não vou visitar, não estou dizendo que eu não estarei com os irmãos, eu estarei na medida do possível que eu puder. É secundário isso. Primário é orar, pregar e ensinar. Do resto, a gente continua pastoreando conforme a vontade do Senhor. Terceira lição que nós aprendemos aí. É fundamental eleger líderes com boa reputação e tementes a Deus. Amados, muitas igrejas estão sofrendo porque elegem líderes incapazes. Incapazes moralmente, eticamente e espiritualmente. Muitas igrejas têm sido defamadas porque, muitas vezes, o pastor deve na cidade. É um mentiroso. Muitas vezes, um presbítero, um diácono, tem uma reputação extremamente mal no trabalho, e os irmãos que trabalham juntos falam assim, mas não é possível que esse irmão ainda é líder lá na igreja. Quando nós fomos eleger líderes, e quem elege líder na igreja não é o pastor, eu nunca indiquei um líder nessa igreja. E não farei isso, porque eu entendo que quem chama é Deus. E o chamado de Deus se dá através da eleição da igreja. Quem elege? A igreja. Então a igreja precisa fazer o quê? Orar. Buscar a direção de Deus. E analisar com consciência, com sabedoria, em quem eu vou votar. Isso vale até... Vai ser em outubro as eleições? Isso vale até para as eleições em outubro. Não vai em modinha, não. Não vai onde todo mundo está indo. Vai para onde Deus te direciona. Vai para quem tem plano político que glorifique e exalta o nome de Deus. E não estou falando de candidato, não. Estou falando de plano de governo. Se esse plano de governo é coerente com a palavra de Deus, amém. Se a vida desse irmão é coerente com a palavra de Deus, amém, eu vou votar nele. Mas muitas vezes a gente vota em irmãos que não têm boa reputação. E pior ainda, a gente vota em irmãos que não é temente a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Juscelino, como também de todos os presbíteros e diáconos dessa igreja. Mas fiquei muito feliz pela palavra dele hoje aqui na frente. Porque muitas vezes a gente não compreende as dificuldades que esse irmão passa. As lutas que ele enfrenta, as lutas que a família enfrenta. E muitas vezes a gente fica o quê? Nossa, mas o presbítero nem aparece na igreja. Mas quantas vezes nós fomos lá visitar ele? Com a família e ver as dificuldades que ele está passando lá.
Essa é outra questão. Mas é um homem de Deus, é um homem temente a Deus. É um servo do Senhor. É um homem cheio do Espírito de Deus. E assim tem que ser líder. Então o que nós vamos olhar? Frequenta a igreja. É assíduo. Ama Jesus. Está sempre envolvido. Opa, aí sim, nós vamos eleger esse irmão. Agora não. É uma vez ou outra. Eu já ouvi em muitas igrejas, principalmente presbiterianas, que elegem presbíteros por causa do valor do salário que ganha. E isso é verdade. Eu já vi isso acontecer em muitas igrejas. Mas graças a Deus aqui nunca aconteceu. Graças a Deus aqui, Deus sempre nos direcionou a votar em homens de boa reputação, em homens tementes a Deus. Então, eleja homens assim. Nós sempre estaremos elegendo. E sempre serão vocês. Tá bom? Aí não adianta reclamar. Ah, mas ninguém me visita. Cobra o presbítero e cobra o diácono. Não adianta também ficar falando só para o pastor. Ah, pastor, mas eu não estou recebendo visita. Para um presbítero aí no corredor. Para um diácono aí e fala para ele, irmão, eu votei no você. Você é presbítero aqui, ó, mas você não vai na minha casa. Né, Marcos? Cobra o Marcos aí, o Maicon, Juscelino, o Zanotim. Cobra o povo aí, gente. Aí vocês querem que eu vou lá falar para eles. Ó, pastor, precisa falar com os presbíteros aí. Eles não estão visitando ninguém. Ó, não, mas me ajuda também. Cobra os diáconos. Nós temos que cobrar. Presbítero Ângelo. Tem que cobrar o povo. Como também tem que cobrar o pastor. O pastor está picando fumo no sermão, cobra ele. O pastor está feio negócio. Você falou que você tinha que orar, que você tinha que ensinar e pregar, mas nem isso você está fazendo. Então o que você está fazendo? Está jogando videogame durante a semana? Né? Tem que cobrar. Nós estamos aqui para poder servir a comunidade. Outra lição que nós aprendemos. A diaconia é fundamental para o bem-estar e cuidado dos membros. Um outro encorajamento para você. Meus irmãos, valorize os diáconos dessa igreja. Valorize os presbíteros dessa igreja. Eu sei muito bem o quanto cada um se dedica. Além do trabalho que executa semanalmente, eu sei de quanto eles se desgastam para poder administrar essa igreja, para poder servir essa igreja. Orem por eles. Tenha respeito por eles. Respeite a família deles. Se submeta à liderança deles. São homens de Deus. Quando um diácono, um presbítero, fazer alguma exortação, acate. Quando um diácono, um presbítero, te visitar e quiser orar com você, se alegre. Porque são homens que o Senhor levantou para cuidar de nós. A igreja não está bem cuidada? A igreja não recebe uma boa assistência? Por quê? Porque Deus tem levantado esses homens. Deus tem levantado homens para servir o reino. Deus tem levantado homens cheios de ousadia, então valorize. Ore por eles, coloque esses homens nas suas orações. Os presbíteros, os diáconos também enfrentam problemas. Problemas na família, problemas emocionais, problemas no trabalho. São pecadores, assim como os pastores, e precisam de oração, valorize eles. Chega para o diácono quando ele estiver fechando a igreja e valorize ele e diga, olha, obrigado, viu? Porque todo domingo você abre essa igreja e deixa ela toda organizadinha para eu poder sentar e assistir o culto. E quando a gente vai embora, estamos chegando em casa, você está ainda fechando a igreja. Obrigado, viu? Porque sempre que eu preciso tomar água, tem água lá, porque vocês estão colocando água. Tem copinho lá, porque vocês estão preocupados em colocar o copinho. Tem ceia pronta, porque vocês vieram 1 hora mais cedo para preparar a ceia para poder tomar no final do culto. Obrigado pelo serviço que você tem prestado, porque as nossas necessidades têm sido supridas, porque Deus te levantou. Olhe para os nossos líderes com amor, com reverência e com gratidão a Deus. E última lição que nós aprendemos aqui. Uma igreja que todos exercem seu ministério, o avanço é contínuo. Quando todos nós, pastor, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, exercermos o nosso ministério com eficácia, a igreja vai crescer. Nós olhamos aqui e vimos nitidamente no texto que a igreja continuou crescendo. Rick Warren, no livro Igreja com Propósito, ele diz assim, que quando nós fazemos a seguinte pergunta, por que essa igreja não cresce? A pergunta está errada. A pergunta correta é, o que impede dessa igreja, ou o que está impedindo essa igreja a crescer? Alguma coisa está impedindo. O que é?
É problema pastoral? É problema no oficialato? É problema em algum ministério? É problema entre o povo de Deus? Esses problemas são ser resolvidos com sabedoria. O pastor precisa ter tempo para poder fazer e cumprir o seu chamado. Homens cheios de temor e cheios do poder de Deus precisam ser erguidos, levantados, se colocar à disposição para poder auxiliar o ministério pastoral. A igreja precisa valorizar esses homens que você votou, que você elegeu, orar por eles e apoiar eles. E assim, irmãos, ninguém vai parar o crescimento da igreja. Porque na medida que as necessidades forem surgindo, Deus vai continuar nos guiando com sabedoria e vai continuar levantando seus servos. Para quê? Para a edificação e para o avanço da igreja. Que Deus nos abençoe como igreja e que possamos olhar para a palavra de Deus, nos sentindo encorajados, guiados, para continuarmos servindo ao Senhor. Amém? Curva a tua cabeça, por gentileza. Fecha os teus olhos.